Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais uma vez aqui de casa. Bom meus amigos, no vídeo de hoje eu vou explicar exatamente o que tem aí no título. Porque eu ainda não comprei o meu apartamento aqui em João Pessoa, porque eu ainda moro na comunidade, porque eu ainda moro perto da minha mãe. Essas perguntas eu vou estar respondendo para vocês hoje, mas antes eu vou fazer uma breve introdução. Vai ser uma espécie, um pequeno desabafo de um jovem criador de conteúdo aqui de João Pessoa. Mas antes eu vou passar um bom e velho cafezinho aqui, tá certo? Porque nesse horário do dia, já pertinho do finalzinho da tarde, um café bem quentinho cai muito bem. E para quem achou que fica pó no café, não fica não, porque ele decanta duas vezes. O pó, primeiro, desce pro fundo aqui na panela e depois que ele tá aqui também na garrafa, acontece o mesmo processo de decantação. O pó, como é mais pesado, desce pro fundo da garrafa e a parte de cima o café fica limpinho. Então, não tem problema com pó, nem borra. Feito. Bom, vamos lá, vamos ao que interessa, né? No último vídeo eu recebi um comentário falando mais ou menos assim, que não entendia o porquê de eu ser um influenciador digital, um criador de conteúdo, trabalhar com o YouTube pagar tão bem e eu ainda viver nessa situação. Tipo, na situação que eu mostrei para vocês no vídeo anterior, onde eu mostro, né, um pouco da minha rotina, um vídeo mais despretensioso e tal, mostrando para vocês um pouco da funcionalidade, né, que a minha casa, né, minha casinha tem. E aí eu recebi esse comentário e eu fiquei assim pensando, mas tipo, vivendo assim, a pessoa deu a entender que eu vivia numa vida muito precária. Assim, no meu ponto de vista, foi assim que eu interpretei esse comentário. E aí eu fiquei refletindo, né, sobre o porquê que levou a pessoa a fazer esse tipo de comentário. E eu cheguei à conclusão de que muita gente que acompanha pessoas na internet, né, tem a falsa ilusão de que a internet, ela enriquece as pessoas, né? De que ela é dinheiro fácil. E não é bem assim, meus amigos. Infelizmente, não é como muitos influenciadores grandes aí, que hoje ganham rios de dinheiro, pintam. A internet, ela é uma fonte de você conseguir mudar a sua vida, sim, né? A internet, ela dá poder a muita gente. A gente até que não deveria ter esse poder. E, consequentemente, fama, dinheiro, enfim. Mas não é o que muita gente pensa. Tem também os pequenos criadores, como eu, que sobrevivem da internet, mas não enriqueceram com a internet, né? Nem com nenhuma outra fonte de renda. E eu acho que muita gente ainda tem essa falsa equivalência de que todo mundo que trabalha com internet deveria ter um carrão, deveria morar na melhor casa, viajar a todo o tempo, e não é bem assim, meus amigos. A realidade, ela é outra. Vim aqui para esse cantinho de casa, porque aqui eu estou muito bem iluminado, o fundo aqui da minha sala está bem bacana. Deixa eu dar um golinho aqui mais no meu café. Bom, assim, eu tenho uma diferenciação entre criador de conteúdo e influencer. Para mim, criador de conteúdo é aquela pessoa que cria um conteúdo voltado para determinada área ou para várias áreas, né? Tipo, eu gosto muito de uma pegada mais documental, né? Vídeos com teor assim meio de documentário.
é algo que eu gosto muito, já fiz muito aqui no canal. Atualmente, o canal pegou mais para o nicho de comida, eu fiz vários vídeos aí nos últimos anos sobre gastronomia, comendo nos lugares e tudo mais. Para mim, isso é criação de conteúdo. Influenciador é basicamente aquela pessoa, isso na minha concepção, aquela pessoa que mostra o seu dia a dia, a sua vida, o que faz, o que deixa de fazer, de que horas tomou banho, de que horas acordou, de que horas escovou o dente, enfim, essas coisas que, no meu ponto de vista, não agrega muito na vida das pessoas, né? Mas gera um interesse, uma curiosidade de muita gente. Não é à toa que no Brasil, atualmente, os maiores influenciadores, né, são essas pessoas, né? Pessoas que mostram o seu dia a dia, sua vida, fofoca, aquela coisa toda. O brasileiro gosta muito disso. Enquanto muitos criadores de conteúdo, de fato, eu sei que algumas pessoas vão dizer assim, mas essas pessoas que mostram o seu dia a dia também são pessoas que são criadores de conteúdo. Mas eu estou falando na minha concepção, eu quero que você compreenda isso, tá? Então, no meu ponto de vista, tem muitos criadores de conteúdo que, de fato, ofertam conteúdo de qualidade e que agrega na vida das pessoas que não têm reconhecimento. Isso em todas as áreas, em todos os segmentos. E tá tudo bem. Tem quem goste desse tipo de conteúdo que às vezes soa até um pouco mais sério. E tem gente que gosta dessa coisa mais da descontração, né? Do dia a dia, o que a pessoa fez ou deixou de fazer. E não tem problema nenhum, tá tudo bem. Mas para mim existe essa diferenciação. Influenciador é essa pessoa que tem um conteúdo mais banal, né? E o criador de conteúdo de fato é aquele que desempenha um papel que vai... um papel mais educativo, digamos assim, na vida das pessoas. E óbvio, ambos não deixam de ser, né? Na minha concepção, o influenciador não deixa de ser criador de conteúdo e o criador de conteúdo não deixa de ser influenciador também. E eu acho que eu me enquadro mais dentro dessa categoria de criador de conteúdo, dentro dessa minha concepção, dessa minha teoria. É assim, e para vocês terem ideia, meus amigos, muitos influenciadores vivem do dinheiro que ganha nas plataformas, né? YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Kawaii, entre outras. Mas também, boa parte da renda, às vezes até a maior parte da renda, vem de publicidades. E, infelizmente, o mercado de publicidade para criadores de conteúdo do Nordeste é muito, muito, muito escassa. Se você observar bem, a maioria das grandes marcas sempre escolhem pessoas do eixo Rio-São Paulo. Tem muitos criadores também do Nordeste que conseguem alcançar também essas marcas grandes que pagam muito bem por uma publicidade, mas são muito poucos, muito, muito poucos se comparado ao eixo Rio-São Paulo. E aí acontece que muitos criadores acabam começando sua fama aqui no Nordeste, se espalha pelo Brasil e migra para São Paulo. Eu já perdi a conta de quantos criadores de conteúdo que eu conheço que é nordestino e acabou indo embora para São Paulo ou Rio de Janeiro para poder conseguir se manter. E tudo bem, a pessoa fez essa escolha, né? Mas para a gente que fica aqui é muito mais difícil. Muito, muito, muito mais difícil. E isso acaba se tornando um empecilho e a gente acaba meio que sobrevivendo com a renda que a gente faz dentro da própria plataforma. E outra, meus amigos, eu poderia sim ganhar muito, mas muito dinheiro fazendo publicidade de bet, fazendo publicidade de plataforma de tigrinho, mas eu tenho uma coisa dentro de mim que se chama honra, que se chama consciência social também. Eu sei que divulgar essas coisas não vai ser bom para vocês que me assistem, que me acompanham. Eu não posso pensar só no meu bolso. Quem dera eu somente pensar no meu bolso. Mas eu também penso no impacto que esse tipo de publicidade vai trazer na vida de vocês negativamente. E por isso eu não opto, porque se eu quisesse, eu divulgaria
toda semana ou todo vídeo que eu postasse alguma publicidade relacionada a esse tipo de coisa, mas eu não quero. Então, isso acaba aqui tirando uma fonte de renda, né, que poderia vir para agregar, e tem uma mosca chata aqui, que poderia vir para agregar na minha vida financeira, mas não quero, entendeu? Eu não quero, então é isso, vocês não vão me ver aqui divulgando Tigrinho nem Bet, beleza? Mosca chata do caramba. E para vocês terem ideia, vou até tomar um golinho de café aqui. Existe até um certo preconceito com nordestinos. Parece mentira, mas existe sim. Tem um criador de conteúdo que eu sigo há bastante tempo, que ele é daqui da Paraíba, ele se chama Luiz Augusto. E ele faz um conteúdo mais de comédia, né? E ele tem um projeto de todo São João ir nas festas de São João aqui da Paraíba, né? Das cidades do interior, do estado vizinho, Rio Grande do Norte, Pernambuco, enfim. Onde tiver festa, ele está indo fazer cobertura. E ele precisa de patrocinador, então ele foi atrás. Ele tem um pessoal que trabalha com ele nessa questão de assessoria, procurar patrocínio e tudo mais, e foram procurar numa agência. E simplesmente essa agência disse que não tinha como encaixar Luiz no projeto deles de São João, porque eles estavam procurando pessoas que tivessem menos cara de nordestino. Tipo, com o projeto é de São João e a festa mais tradicional, mais popular, mais forte no Nordeste é o São João, e esse pessoal não estava querendo pessoas com estereótipos nordestinos. Aí fica difícil, né? Como que um nordestino vai poder fazer grana na festa mais popular da sua região se as agências não querem patrociná-lo porque ele tem trejeitos nordestinos? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu estou usando esse exemplo não como vitimização, porque as pessoas dizem assim, mas está se vitimizando. Não, não é vitimização, é realidade, minha gente. É realidade. E a realidade ela é nua e é crua. Eita lasqueira. Desde 2019 que o YouTube se tornou a minha principal fonte de renda. E eu abdiquei de outras coisas na minha vida para me dedicar a isso que eu faço hoje aqui na internet. E sou muito grato a vocês que me acompanham, porque é a audiência de vocês que me permite viver tudo isso, que me permite ter essa liberdade que eu tenho. E escolher trabalhar com o YouTube me trouxe isso, me trouxe uma liberdade criativa, né? Para quem não sabe, eu sou formado em comunicação social, com habilitação em jornalismo, né? Sou bacharel em jornalismo, mas não trabalho na mídia tradicional. O meu trabalho é aqui com vocês. E assim, para trabalhar com a internet tem que ter muito jogo de cintura, porque uma hora você tá lá em cima, na outra você tá lá embaixo, e você vai ter que viver essa montanha russa. Nem todo mundo consegue se manter no topo a vida inteira, porque custa muito, muito mesmo, vocês não têm noção. É como qualquer trabalho. Para você manter sua carreira estável, você vai ter que dar o seu sangue, quase que literalmente. E na internet não é diferente. O meu auge mesmo que eu considero foi lá em 2019, quando o canal deslanchou, estourou ali, bateu 100 mil inscritos, muitos vídeos viralizaram. E hoje eu consigo me manter dentro de um patamar que eu considero aceitável. Óbvio, sempre buscando mais, sempre buscando o melhor. Porém, nessa busca, às vezes desenfreada pelo melhor, a gente se perde. E não tem problema nenhum em se perder, eu tenho plena consciência disso. A gente se encontra, a gente se acha uma hora. E se não se achar, muda a direção, muda o caminho e a vida não para, a vida continua, entendeu? E, além dessa liberdade, o YouTube também me proporcionou fazer a reforma aqui de casa, como eu mostrei para vocês. Entre outras coisas que eu conquistei ao longo do tempo. Mas aí chega a pergunta que não quer calar.
Porque eu ainda não comprei meu apartamento em João Pessoa e porque eu ainda moro aqui na casa da minha mãe. Agora eu vou responder a vocês, meus amigos, direto e reto. Eu enrolei um pouquinho, mas cheguei ao ponto central agora. Eu ainda moro aqui por quê? Porque minha mãe me cedeu esse espaço, né? Ela dividiu a casa alguns anos atrás, mais de 10 anos atrás, e aqui morávamos eu, minha irmã e minhas duas sobrinhas. Minha irmã decidiu sair daqui, foi morar em outro bairro, eu fiquei só e decidi reformar e deixar do jeitinho que eu queria. Mas eu fiz isso por quê? Porque lá em 2015 eu financiei um apartamento. Eu tinha uns 19 anos na época, era muito ingênuo, muito novo, né? E trabalhava e estudava, né? Eu trabalhava meio expediente, eu era aprendiz, ganhava um salário mínimo, que na época era 740 ou 800 reais, nessa faixa, acho que não passava dos 800. E o imóvel que eu financiei, as parcelas na época eram 550 reais. Então, como que eu, ganhando 800 reais, iria conseguir pagar um financiamento cujas parcelas custavam 550 reais mensais? A conta não fechou. Eu comprei esse imóvel porque eu fui induzido. E depois veio o arrependimento e acabou que eu fiz o repasse desse imóvel. E ao fazer o repasse desse imóvel, eu apenas fiz o repasse do imóvel. É meio que assim, a pessoa ela paga um valor e você faz uma procuração para a pessoa, né? E também faz um contrato lá informando que a pessoa que vai assumir as parcelas do financiamento, que está no nome da pessoa que comprou, né? No caso, o meu nome, e daí a pessoa vai ficar aí o resto de todo o financiamento pagando. Eu só tenho o nome do imóvel. O imóvel está no meu nome, mas eu fiz ali uma indicação de que quando terminar o pagamento, né, que a pessoa supostamente vai ter realizado, né, ao longo dos 30 anos de financiamento, e no final de tudo eu vou passar esse imóvel para a pessoa. E aí acontece que o nome de quem financiou fica preso, você não consegue financiar outro imóvel. Então a maior burrada foi essa, foi não ter medido as consequências do que esse financiamento me traria. Não tive dores de cabeça até hoje, já faz mais de 10 anos que isso aconteceu, mas chegou um tempo que bateu um arrependimento. Hoje eu sou mais tranquilo em relação a isso, porque minha mãe me cedeu esse espaço aqui e eu deixei ele do jeitinho que eu queria. Mas, assim, é por esse motivo que hoje eu não tenho um imóvel em João Pessoa, né? Um imóvel que não é esse, né? Um outro imóvel, um apartamento, sei lá, uma casa. Por esse motivo, porque vocês sabem que quem é pobre tem que financiar, porque é só assim que conquista as coisas. Imagina juntar 150, 200 mil reais para poder comprar à vista. É muito difícil de acontecer isso. Então, é por esse motivo, simplesmente por esse motivo, tá? Eu fiz esse vídeo aqui porque essa pergunta que eu falei no início, essa pergunta não, esse questionamento que a pessoa me fez no vídeo me deixou muito pensativo. Então, eu quis trazer para vocês um pouquinho dessa realidade, né? E do porquê que eu até hoje não falei para, comprei uma casa, comprei um apartamento aqui em João Pessoa. É por esse motivo, meus amigos. É por esse motivo. Então, se puderem continuar me valorizando, me assistindo, dando like aí, eu vou agradecer demais, tá certo? No mais é isso, eu acho que meu café até já esfriou aqui. Esfriou mesmo, vou ter que botar mais. Mas é isso. Quero agradecer aqui mais uma vez a todos vocês pela audiência. Aí ficou um vídeo meio disléxico, uma coisa meio improvisada. E de fato foi improvisado, eu decidi fazer esse vídeo justamente por conta desse comentário, tá? Não que o comentário assim tenha me afetado, me deixado. Não, eu apenas fiquei reflexivo e decidi trazer essa reflexão para vocês também, tá certo? Então, nem todo mundo que trabalha com a internet vai enricar, nem todo mundo que trabalha com a internet vai poder viajar para todo lugar que deseja, que sonha, tá certo?
Ser criador de conteúdo é aquela coisa, né? Tem tanto artista por aí, tanto artista talentoso que poderia deslanchar na sua carreira, mas que não é reconhecido. Imagina criador de conteúdo, né? Que também não deixa a depender do conteúdo que faça, não deixa de ser um artista. Então, acabam também não sendo reconhecidos. E é isso. A vida nem sempre é sobre ter, é também muito sobre ser, e eu trago muito isso pra mim. Eu prefiro muitas vezes ser do que ter, porque ser, eu acho que faz parte da minha essência. Ser honesto, ser justo, ser uma pessoa reta na vida. E pra mim isso é o que importa. O que vier é do lucro. O que vier é lucro. Eu tento ter essa premissa na minha vida e também tento levar para as pessoas que andam junto comigo, tá bom? Então é isso, meus amigos. Eu vou ficando por aqui. Esse vídeo já se estendeu demais. Mais uma vez, meu muito obrigado pela sua audiência e nos vemos aí no próximo vídeo, numa próxima aventura. Então é isso. Tchau! Vou ficar aqui tomando o restinho do meu café. Frio mesmo assim, mas vou tomar.